A graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês no dia de hoje. Irmãos, dando seguimento ao nosso estudo sobre deslealdade, hoje nós analisaremos o quinto nível da deslealdade. Mas antes de eu falar sobre ele, eu peço que você que não é inscrito no canal, se inscreva no botão aqui embaixo, inscrever-se. Deixa o teu like e compartilha. Manda para 3 pessoas. Abençoe-as. Seja um propagador do Evangelho, dos ensinamentos de Cristo, daquilo que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa através do teu compartilhamento, da tua bênção. Você pode ser um abençoador hoje. E por que 3, pastor? Porque 3 é profético. 3 é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Você sabe, irmãos, que eu aprendi com Deus que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa os improváveis para surpreender os prováveis. Então hoje você pode ser um improvável, aquele que ninguém muitas vezes dá muita coisa, mas você pode ser o abençoador na vida de alguém. Amém? Que Deus abençoe o seu compartilhamento e multiplique grandes bênçãos para aqueles que compartilharem e se inscreverem no canal. Amém? Que Deus abençoe você. Então, o quinto estágio da deslealdade é o estágio político. A pessoa que se torna política, ela tenta agradar a todos através dos seus ensinamentos filosóficos, das suas opiniões pessoais. Ela tenta então criar um ambiente de conforto em falar, porque o político, nós sabemos, eles não conseguem falar a verdade. Eles vão tentar manipular a situação para se fazerem agradáveis. Eles querem agradar a todas as pessoas que estão à sua volta a qualquer custo, a qualquer preço. Que o importante, na verdade, para ela é se tornar alguém bem-quisto, bem visto, e por isso ela tenta chamar a tua atenção de todas as formas. Ele quer reunir seguidores, quer fazer que acreditem nela. E o problema real de tudo isso é que elas envolvem as pessoas de maneira sutil. Assim aconteceu com Absalão. Primeiro, Absalão foi ferido, que era o estágio da ofensa. Então ele não falou nada por 2 anos. Então ele se tornou o estágio da passividade, que nós já vimos nos vídeos anteriores. E Absalão então se tornou indevidamente analítico das políticas de Davi. E o estágio crítico, que é da crítica, ele começou a criticar o rei Davi. E agora ele começou a se envolver com pessoas e os seus pensamentos, ele começou a propagar as suas ideias, os seus ideais. Nós vamos ver isso no versículo 3 do capítulo 15 do livro do 2 Samuel, que diz o seguinte: Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem ninguém que te ouça por parte do rei. Olha o que esse homem estava fazendo. A Bíblia diz que Absalão sentou-se no portão da cidade e quando qualquer um queria até lá, ele perguntava ao cidadão se tinha algum problema para resolver. Então ele escutava atentamente e demonstrava aquela aparência de simpatia por ele e explicava às pessoas: é uma pena que o rei não esteja com tempo hoje para te ouvir. E ele lamentava, infelizmente, ele não se importou em designar alguém para te ouvir. Mas vamos orar pelo nosso rei, ele está ficando velho, muito atarefado e ele não tem muito tempo para disponibilizar para você. Você conhece alguém, algum subordinado, até mesmo na tua igreja, um pastor auxiliar, um presbítero, um diácono que diz isso para o teu pastor? Vamos orar para o nosso pastor, ele está com muitos problemas, atarefadíssimo, ele não consegue fazer sozinho, vamos orar por ele. Então, irmãos, o estágio político é muito perigoso, porque ele começa a envolver as pessoas, envolver os outros numa linha de pensamento.
E quanto mais pessoas ele consegue envolver nas controvérsias, tanto mais confiança ele ganha. E as pessoas desleais têm a maneira insidiosa de discutir as falhas dos seus líderes. Eles começam a apontar o líder. Ela faz perguntas como aquelas assim: o que você achou do culto hoje? Para pescar aquela resposta: eu achei que hoje o culto não estava tão avivado. O que você achou da palavra hoje? Mas eu acho que o pastor se estendeu demais com o seu sermão. O que você achou da palavra? Mas eu acho que nós somos uma igreja bíblica, então eu acho que a palavra de Deus deveria ter sido muito mais a respeito do poder de Deus, ou está faltando um pouco de milagres aqui, não está? Está faltando o batismo do Espírito Santo aqui, não está? Está faltando curas e libertações aqui, não está? Irmãos, os estágios das deslealdades, muitas vezes homens e mulheres caminham por esse caminho, andam por esse trajeto perigosíssimo, estão se tornando, através do espírito de Absalão, desleais em elevado nível. E nós temos também, sabe quando os Absalões se aproximam geralmente dos recém-convertidos, e eles começam a tratar de assuntos que estão às vezes acima do conhecimento daquelas pessoas. Eles começam então a querer demonstrar um excesso de conhecimento, uma maturidade espiritual até mesmo além daquilo que eles possuem. Mas assim como diz lá em Salmo 131, diz: não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Pessoas que às vezes não dominam aquele assunto ficam maravilhadas com o conhecimento e a profundidade. E aí, então ele vai explorar, irmãos, gradualmente ele vai explorar as dissensões em grupos de cristãos que às vezes têm pouco conhecimento, estão chegando agora, ou até mesmo alguns que são mesmo incrédulos, que não creem em algumas coisas, e ele começa a se aproximar daquelas pessoas e começa a trazer então algumas fases dentro desse estágio político. Ele começa a dizer assim: várias pessoas estão dizendo isso, algumas pessoas estão falando aquilo. Não, mas eu acho que tem muitos descontentes, eles estão reclamando disso aqui agora. E ele então começa a criar grupos. Sabe, irmãos, eu caminhei em outro ministério, em outros ministérios, na verdade, e eu pude observar nos homens desleais, especialmente nos políticos, que eles começaram a arrastar para suas casas pessoas que eles inflamavam. Sabe, ele pega uma pequena, muitas vezes um pequeno questionamento, uma pequena dúvida, e ele inflama aquilo e começa a criar grupos paralelos, com objetivos escusos, muitas vezes, de tomar o poder. Assim foi o que aconteceu com Absalão, que se sentou ao portão da cidade e jogava a população, montava grupos para mostrar que ele era melhor. E de fato, Absalão, a Bíblia diz que Absalão era um homem muito bem possado, era um homem belo, jovem, cheio de espírito e político, falava bem. E falava aquilo que as pessoas queriam ouvir e dizia aquilo que as pessoas estavam preparadas muitas vezes para ouvir. E então, ele começou a criar um espírito político. Sabe quando dizem assim: o meu pastor está viajando muito, ele não está com muito tempo. Ele começa a analisar quando você caminha, quando você prega, quando você toma água, quando você às vezes se equivoca em algo, porque todos nós somos falhos, todos falham. E ele começa a dizer assim: o pastor viajou, mas que benção estava o culto hoje. Quando o pastor não está aqui, parece que a unção derrama mais. O culto estava muito avivado. Ele começa a atrair para ele as atenções e tentando afastar os irmãos do líder. Esse é um estágio muito perigoso, porque a personalidade absalônica no meio da sua tropa, no meio do seu exército, pode causar uma divisão, uma destruição. E esse é um estágio que Satanás usa. Eu chamo de quinta coluna. A quinta coluna, uma hora eu quero explicar para vocês o significado disso, do exército.
Mas a quinta coluna é como se fosse o presente de grego, o cavalo de Troia. Satanás, ele se infiltra através dos absalões para destruir a igreja de dentro para fora, para destruir a empresa de dentro para fora. É a implosão. A quinta coluna é o espírito de Absalão, o espírito da traição, da manipulação, o espírito político, o espírito da mentira. Então eu oro para que Deus possa abrir os teus olhos, para que você nunca ingresse no estágio em que o espírito político de Absalão possa entrar em você e possa manipular. E para que você também possa ver aqueles que se aproximam de você com esse espírito. Então que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Compartilha, multiplica. Que Deus te abençoe.